E aí, pessoal, vai começar hoje o primeiro podcast, Otávio Buscast. Eu sou o Otávio Augusto, são todos bem-vindos. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que é ansiedade e compulsão alimentar. Mas antes de a gente comentar sobre esse assunto, já deixa seu like, já se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e com a família, tudo bem? Meu convidado de hoje é o Dr. Matheus Patrocínio. Ele é médico com especialização em psiquiatria, atua na prática clínica e também em hospital psiquiátrico. Ele também é psicoterapeuta. O Dr. Matheus, ele é da nossa cidade aqui de Catalão, mas hoje ele mora em Bauru. Então agora eu vou dar as palavras aí pro meu amigo Matheus Patrocínio. Otávio, primeiramente queria agradecer pelo convite, pela confiança também e por estar aqui presente. Eu que, além de amigo, também sou paciente de muitos anos aí do Dr. Otávio. Então estou muito feliz pelo convite, estar aqui ao seu lado, minha cidade que é Catalão, e espero que esse episódio traga muito conhecimento e consiga atingir muitas pessoas e, sobretudo, ajudar muitas pessoas que sofrem com ansiedade e compulsão alimentar. É o principal foco nosso, né, Matheus? É ajudar essas pessoas que precisam realmente de ajuda e muitas vezes essas pessoas não buscam profissionais ou têm medo, que se sentem um pouco mais retraídas. Dessa galera hoje. Matheusão, como você falou mesmo, você é meu paciente, meu amigo de muitos anos. Já te conheço bastante e me conta um pouco da sua história. Gente, pra quem não... Eu conheço o Matheus há muito tempo e o Matheus sempre foi uma pessoa desportista. Ele sempre jogava tênis, gosta do crossfit, sempre praticou musculação. E eu achei que o Matheus ia partir para a parte esportiva na área de medicina, tipo, na área de endocrinologia ou nutrologia, indo nessa linha mais esportiva. E ele foi pro lado da psiquiatria. Então, tipo assim, eu até me surpreendi quando ele escolheu essa... Então, eu quero que ele conte um pouco dessa vivência, essa mudança, por que ele escolheu essa área, o que motivou ele. Então, como o Otávio comentou, eu sempre fui do esporte. Comecei a jogar tênis com 11 anos de idade. Depois fui triatleta. Sério? Triatleta? Fui triatleta, fiz 1 ano de triatlon. Puxado, pegado. Foi demais. Fiz 1 ano assim, só que eu não conseguia conciliar os treinos, a planilha do triatlon junto com a escola. Na época eu tava no 3º ano. Terceiro é pior ainda. É. É pior ainda. Aí, depois fui pra musculação, aí conheci o CrossFit também, já tô aí com 7 anos de CrossFit. E sempre fui do esporte. Quando eu entrei na faculdade de medicina, até o meu 4º ano ali da faculdade, eu ainda pensava em seguir essa área esportiva por conta de viver aquilo diariamente. Pensei, bom, vou trazer a minha experiência pessoal, alinhar com o conhecimento aqui da medicina e tentar ajudar pessoas nesse sentido. Só que ainda não era aquela clareza, né? Bom, será que é realmente isso que eu quero? E eu lembro que foi no meu 5º ano da faculdade que eu comecei a estudar um pouco mais questão da psicologia, filosofia. Então, me interessei muito pelo ser humano, de uma forma integral. Queria entender, sobretudo, a questão do sofrimento humano, o que estava por trás do sofrimento humano. E eu sofri Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Sofrimento humano é pesado? Essa pergunta sempre me gerou um certo incômodo, só que eu não tinha uma certa maturidade para investigar a fundo as raízes do sofrimento humano e como a gente pode fazer para ajudar. E eu também sofri um pouco de ansiedade ali na época do internato. Eu mesmo tentei buscar recursos para lidar com esse sofrimento ali. E foi então que eu descobri a psiquiatria. Apaixonou?
Foi assim, quando eu falei, bom, acho que realmente as circunstâncias ali encontrei, além das circunstâncias, pô, tava fazendo medicina. Eu tinha ali a opção de escolher o que eu ia seguir. Juntei um pouco com a questão da minha vocação, que eu via que eu tinha uma certa facilidade de conversar com as pessoas, de escutar as pessoas, de ter uma paciência, de entender o motivo do sofrimento delas. E muitas pessoas vinham até mim querer, preciso desabafar com você. E eu falava, bom, mas por que comigo, né? Então eu vi que eu tinha algo ali realmente, uma vocação para isso. Então eu juntei essas circunstâncias com vocação e escolhi a psiquiatria. Legal, legal, legal. Agora falando um pouco mais nessa área, mais específico, nessa área que do nosso tema abordado, o que é a ansiedade? Fala para o nosso ouvinte, o que é a ansiedade? O que é a compulsão alimentar, para que eles entendam o que seria isso. Bom, vamos lá. A ansiedade, a gente pode definir ela como um medo e uma preocupação. Tá, mas o medo de quê? A ansiedade, ela se manifesta quando a pessoa ela sofre do momento presente por conta de uma ameaça futura. Associada a isso, a gente tem também as preocupações que envolvem esse medo. Isso, um exemplo. Por exemplo, falando um pouco da parte, da minha experiência na área de nutrição na clínica. A expectativa da idealização de um corpo perfeito, por exemplo. O ser humano é um pouco mais imediatista. Então, tipo assim, a pessoa que quer esse famoso shape de forma imediata pode gerar uma ansiedade nessa pessoa, pode gerar uma compulsão, algo do tipo assim, só pensando no tipo assim, eu quero chegar no shape, quer chegar no shape, quer chegar no shape. Sim, uma dos elementos que estão implicados ali na ansiedade é justamente o imediatismo e a impaciência. Então, a pessoa ela tem como o ideal, o objetivo final, um corpo perfeito. Ideal do corpo do físico ali. Quero chegar nesse shape. Só que quando ela olha para esse ideal que está distante da realidade e ela percebe que ela vai ter que trilhar um caminho que envolve desconforto, que envolve renúncia e sacrifício, e de uma certa forma é um caminho árduo, que exige disciplina também, ela começa a sofrer por isso. Então ela pensa assim, bom, eu não vou diante desse caminho difícil que eu vou ter que trilhar, e o tempo, o ansioso, ele tem essa questão do tempo, né? Tem um encurtamento. O olhar do tempo dele é sempre muito curto, muito imediato. Só que percebe que não dá pra encaixar. O meu ideal exige uma paciência, exige um processo que é a longo prazo. Só que, como o olhar dela pro tempo é muito curto, muito imediato, isso gera uma certa ansiedade, porque gera um medo. Bom, eu não vou conseguir atingir esse objetivo. E eu não estou... Aconteceu uma situação particular comigo. 1 mês, 2 meses atrás, né? Eu tava fazendo off, né? E agora, começando a gente tá tirando a capa de gordura, reduzindo a gordura corporal. E como a gente tá nesse meio de estratégia, a gente conhece recursos ergogênicos, manipulados, enfim. Conversei com o meu treinador e com o meu médico. O que acha de eu tomar um negocinho assim assado pra acelerar? Uma pergunta, uma resposta. Os dois me deram a mesma resposta. Pra quê? Calma, Otávio. Ciência. Você sabe que não precisa disso aí. Eles mesmos falaram, tipo, você sabe que não precisa, cara. Pra que você vai mexer com isso aí? Relaxa. Paciência. Só faz o trabalho. E é justamente isso, porque a pessoa que sofre de ansiedade, ela tem essa pressa. Ela vive nesse senso de urgência. Tudo pra ela tem que ser agora. Se ela está sofrendo por algo no futuro, ela precisa resolver hoje. Por isso que uma das marcas da ansiedade, a pessoa ela não consegue cultivar o momento presente, justamente porque ela está sofrendo por algo que está no futuro. Só que de fato, na realidade, não está ali presente. Então, ela se vê sem recursos para mudar aquilo. Sendo que o recurso que ela tem é justamente essa paciência.
esse cultivar o dia a dia, conquistando pequenas vitórias. O tijolo, né? É o tijolinho ali, o degrau, né? O tijolinho ali por... Tem uns trechos de anime que eu curto que fala desse jeito. Calma, é um passo, um degrauzinho, um tijolinho cada vez. Que realmente vai fazer o resultado, que é a famosa constância, né? A constância é a da disciplina. E assim, hoje, pessoas, por conta desse imediatismo, tudo que elas fazem, elas... Gera gatilho, tipo, pra comer, ou pra beber, ou pra fumar, ou sei lá, jogar. Acho que tem gente que é viciada em jogos de azar, essas coisas do tipo. Sim, sim. Tá muito relacionado. Tá na base ali das causas das compulsões. Por exemplo, como uma pessoa que ela quer conquistar o ideal de um corpo perfeito. E quando ela olha para a realidade presente dela, ela percebe uma certa distância daquilo que ela quer alcançar. Então, quando ela percebe esse abismo, nossa, eu tô muito longe do meu objetivo. Tô muito longe. Ali ela vai ter duas atitudes. Ou ela vai falar assim, bom, eu estou realmente disposto a empreender aqui numa jornada a longo prazo, paciência, com sacrifício, recomeçando muitas vezes, ou eu quero isso muito rápido. Só que ela percebe que quando ela quer isso muito rápido, ela não vai conseguir quando ela está diante dessa impossibilidade, diante dessa impotência, dessa limitação. Ela se vê limitada para alcançar isso em curto prazo. Isso gera ansiedade. Pode ficar frustrada. Sim, isso é isso que eu ia falar. A ansiedade, ela leva o quê? Uma frustração. Lembra que eu falei? Você olha para o seu objetivo final e olha para a sua realidade presente, você percebe um abismo, você percebe uma certa distância. Isso vai gerar aquela angústia da ansiedade, própria da ansiedade, aquela frustração. E quando a gente está angustiado, frustrado, o que a gente busca? Pensa? Recompensa. A gente precisa aliviar essa frustração. A gente precisa aliviar esse desconforto. E hoje, o que a gente tem à nossa disposição que mais vai aliviar essa angústia imediatamente? Comida. Ou bebida, né? Ou bebida. Drogas. Tudo aquilo que vai anestesiar. Tem alguns pacientes que vão pra esse lado, tipo, com seus estressados, pra vou beber. Ou Isso. tem pessoas que bebem pra dormir. Bebe Pra dormir. Ela precisa de uma certa forma, e até os medicamentos aqui também. Muitas pessoas que têm uma certa dependência a certos medicamentos, por exemplo, os benzodiazepínicos, aqui a gente tem clonazepam. Rivotril. Isso. Por quê? Rivotril. Eu tô angustiado, vou tomar algumas gotinhas de Rivotril. Eu estou angustiado, eu vou comer uma torta de limão. Eu estou angustiado, vou pedir uma pizza. Por que a pessoa faz isso? Ela precisa aliviar essa frustração, essa angústia. Aquilo vai trazer um prazer imediato. Imediatismo. Passou. Uma curiosidade. Ser um pouco de base, mas, tipo assim, só para nossos ouvintes entender. Esse prazer imediato é emocional, né? Prazer curto é emocional. E quanto leva pra pessoa voltar pra razão? Aquela metade da razão, putz. Então tem um tempo pra isso? Tipo assim, muito rápido. 10 minutos, 15 minutos, uma hora, tipo, a pessoa, vamos supor, deu crise de ansiedade, comeu, sei lá, até brinquei com você mais cedo agora, comeu o bolo, metade do bolo, e putz, não tinha necessidade de comer esse bolo, não tinha. A pessoa arrepende, tem um tempo pra isso, é comum isso aí? Geralmente, é muito rápido. A pessoa, quando ela percebe, quando ela tem uma iluminação ali, ela fala, bom, vamos supor assim, a inteligência dela se manifestou ali e mostrou pra ela que não havia necessidade de comer tanto e tão rápido, em pouco tempo. Aí na hora vai bater aquele... A gente tem 2 movimentos que podem acontecer aqui. Tá? A pessoa ficou angustiada, ansiosa, comeu demais. Ela pode ficar arrependida, só que esse arrependimento, de uma certa forma, ela olhar pra ela e falar, bom, beleza,
comi bastante e tal, mas vamos recomeçar. Foi uma fraqueza minha. Esse arrependimento, ele não vai gerar nela um certo sofrimento, mas vai mostrar pra ela a limitação dela e vai fazer ela se elevar dali diante. Agora, essa pessoa ela pode também entrar num caminho, esse que é o pior caminho, que é o do remorso. Aquela pessoa que ela comeu demais, então ela fala, nossa, eu não precisava ter comido tanto. Isso pode levar pra bulimia, anorexia, algo tipo. Sim, até mesmo que a gente tem uma das marcas da bulimia nervosa, o que que é? É o comer compulsivo sem controle, ou seja, eu vou comer muito, em grande quantidade, em pouco tempo, seguido de um arrependimento, na verdade um remorso. É isso que eu pensei. Isso, na verdade, um remorso, que é o remorder, você fica se acusando, e esse remorso, ele vai levar num comportamento purgativo, que a gente fala. É uma punição. Aí a pessoa faz o quê? Fica horas de jejum, passa 3 horas na academia, muitas pessoas até, assim, antes, usam próprio vômito. Então, assim... Eu presenciei casos já no consultório já. Isso, é bem comum a gente pegar esses casos. Então, a compulsão alimentar, inicialmente, as pessoas, elas lidam com uma certa naturalidade. Até mesmo no consultório eu vejo alguns pacientes chegando, doutor, eu sou ansiosa e tenho compulsão alimentar. E fala naturalidade. Só que a gente precisa ter uma certa seriedade para lidar com isso, porque pode ser que isso leve a um quadro, por exemplo, causa um sofrimento. É um transtorno psiquiátrico, precisa de tratamento. Então a gente tem que ter essa atenção. E aqui, Otávio, o ciclo é sempre assim. Lembra que eu te falei da angústia, da frustração causada pela ansiedade? A pessoa ela busca uma recompensa imediata, prazer imediato. Eu preciso anestesiar isso. A pessoa vai na bebida alcoólica, ou ela vai, por exemplo, nos medicamentos que causam dependência, ou vai na comida, o doce principalmente. Aí, quando ela percebe que ela passou da conta, vem aquele remorso. O que o remorso causa? Mais frustração e mais angústia. Que eu preciso... É isso. E uma coisa que muita gente pode ter dúvida. É verdade mesmo que o efeito do açúcar no nosso cérebro é semelhante a cocaína ou algum tipo de entorpecente, algum tipo de droga? É o mesmo ciclo dopaminérgico. Mesma coisa, a pessoa mesmo ciclo dopaminérgico. Por isso que causa essa certa dependência. Por isso que às vezes a obesidade hoje em dia pode ser considerada também um problema de saúde pública. Certeza. Gira em torno disso aí. A sociedade nossa hoje está ansiosa, estressada, frustrada. Vou descontar em comida ou bebida. Exemplo mais simples, né? Comida e bebida. Ciclo vicioso. Ciclo vicioso. A pessoa ela fica, de uma certa forma, escrava desse prazer. Ela fica escrava desse vício, dessa desordem. Ela qualquer coisa no dia, vamos supor que você se propôs a começar seu dia, fala, hoje eu vou ser uma pessoa e vou seguir uma dieta. Ontem eu passei Dr. Otávio, a dieta, me entregou o plano alimentar, eu vou começar hoje. E essa pessoa, ela sofre de ansiedade. Ela sofre de ansiedade. Só que ela só tá com a dieta. Ela não tratou, como a gente tava conversando aqui antes, ela não tratou a parte da ansiedade. E ela começa, acorda o dia cedo, vai lá, prepara o café da manhã dela, compra a balancinha, pesa, já prepara toda a dieta dela pro dia. Leva pro trabalho, a marmitinha, perfeito, até aqui. Tá? Aí, no meio do trabalho, chega o patrão dela e fala assim pra ela, olha, o seu relatório não ficou bom. Você precisa refazer. O que tá acontecendo com você? Você não tá trabalhando bem? Você precisa melhorar nisso. Aí, vamos supor que nesse mesmo dia, essa pessoa, parceiro dela de relacionamento, liga com ela. Tal, os dois brigam. Então, no dia dela, ela teve ali 2 fatores estressores. A questão do chamar a atenção do patrão dela e essa discussão no relacionamento. Comum, dia a dia. Comum, dia a dia. Dia a dia. Ou alguma coisa, vamos supor, mais comum ainda, alguma coisa que você queria e não deu certo. Aí, o que acontece? Essa pessoa, dá 3 horas da tarde, ela quer tanto de coisa na cabeça. Primeiro dia de dieta. Estressada, eu não tô aguentando. Aí quando ela vê no plano alimentar lá, ela tem que comer uma maçã e tomar uma dose de whey. Você acha que ela vai? Essa pessoa que sofre de ansiedade, você acha que, pensando no geral, ela vai comer a maçã e tomar a dose de whey? Não vai. Ela vai querer ir lá na cozinha, pegar o bolo, comer pra aliviar aquela angústia do dia dela que tá sendo muito difícil, muito pesado.
como ela fala, vai ser a dieta hoje. Minha experiência como atleta, aquela fase de restrição, os pensamentos com comida é coisa de louco. E Demais. a gente tem um gasto de energético muito alto, a gente, tipo, faz o cardio, depois treina muito forte e a alimentação super restrita. Esse pensamento com comida é, tipo assim, tem coisas que eu nem gosto de comer, mas a cabeça, não, come aquilo lá, come aquilo lá, come aquilo lá. Você passa na porta da panificadora, ó lá, panificadora, ó, como um negocinho. É o que eu falei, assim. Loucura, tipo, como atleta ou como por ter prioridade e tal, a gente trabalha muito a parte emocional, né? Até então, quando eu tava nessa fase de pré-competição, eu fazia terapia. Porque, tipo assim, sei lá o que pode acontecer. Eu falei assim, vou fazer terapia. Eu já faço um trabalho preventivo, né? Porque eu sei que restrição alimentar aliada com gasto energético muito alto, a cabeça da pessoa ferra. Eu falei assim, não, graças a Deus deu tudo certo, mas, tipo assim, foi preocupação, né? Mas eu vejo que também, na parte de homem, não sei quanto mulher também, no consultório eu vejo menos mulher, menos pro feminino. Muito preconceito ainda. É a pessoa que sofre com esse distúrbio de ansiedade e gera essa compulsão, a pessoa não procura profissionais ali pra estar orientando, né? Eu tenho uma colega esses dias pra trás, conhecida, que também falou da mesma forma. Tipo, eu tô com ansiedade, tô com compulsão. Eu falei, não, procura um profissional, faz terapia, conversa com profissionais ali pra estar te ajudando. Ah, eu quero ir, mas não vou. Então, tipo, eu acho que a pessoa fica meio. Até a própria pessoa fica procrastinando, né? Jogando pra frente, ou pra depois, ou com medo. Entendeu? Porque a minha reação, pensando na área, pensando nessa parte de psicologia, fazer terapia é coisa de doido, na minha época. E eu vejo que tem nada a ver, gente. Cadê a câmera? Coloca a câmera aqui pra mim. Gente, façam terapia que é excelente. É sensacional. Recomendo, tá? Procuro profissionais, bons profissionais. É fantástico a mudança de vida que as pessoas vão ter. Então, você pode orientar para essas pessoas que têm medo ou que querem mais buscar profissionais, mas, tipo assim, tem algum tipo de receio. Homem, principalmente, tem muito. Na nossa região aqui tem muito preconceito. Até então, eu uso muito no consultório isso pra. Falo para os meus pacientes, principalmente homens, que eu faço terapia e eles já, tipo, mas como é que é? Como é que é isso aí? Tem muita gente no meu consultório chega querendo usar recurso ergogênico, os caras que não querem hormonizar. Cara, você quer hormonizar, mas você não consegue comer um pão com requeijão, uma fruta com whey à tarde, igual mesmo que você falou, um pão. Como é que você vai hormonizar, cara? Não, calma. Procura profissionais, cuida dessa parte emocional primeiro. Vamos fazer uma estratégia alimentar mais simples, que você consiga ter adesão para manter uma constância alimentar. E a gente vai progredindo e vai evoluindo. Até chegar um ponto que tem interesse em usar recurso ergogênico, procura um médico, procura um profissional para estar orientando. É porque essa questão da psicoterapia, porque é importante. Eu vejo muito no consultório, pacientes chegam, gente que sofre de ansiedade, ele tem indicação para fazer o tratamento medicamentoso, tá? Então a gente inicia um tratamento ali, por exemplo, com antidepressivo. E o paciente, ele tem uma boa adesão inicial, tem uma boa tolerabilidade, não tem efeitos colaterais. Depois ali de algumas semanas, o paciente responde, tem uma remissão dos sintomas, fica aquela fase de manutenção. Aí, o paciente, ele vem na consulta de segmento, fala, eu pergunto como que foi, tudo bem, teve alguma intercorrência? Doutor, tô muito bem, só que eu passei uma discussão na família, tive uma dificuldade financeira e não sei, acho que vai ter que aumentar o remédio. E aí eu Boa explico. pergunta. E aí, Aumentar a dosagem, é isso? Aí eu explico. A gente vê que são eventos pontuais. No geral, a paciente está bem. Você chama de gatilho esses eventos pontuais? Sim, assim, o medicamento, ele tá fazendo o papel dele. Correto. A paciente tá bem, a paciente não tem um prejuízo funcional. A gente teve uma remissão dos sintomas ansiosos, só que teve eventos na vida dela que ela não soube lidar. Do dia a dia. E ela, muitas vezes a paciente, ela acha que o remédio vai ensinar ela a lidar com os problemas inevitáveis da vida. E é aqui que entra a psicoterapia. Por que eu sempre tento aliar junto a tratamento medicamentoso com a psicoterapia? Porque muitos problemas da nossa vida,
vamos supor, a perda de uma pessoa que a gente ama, uma crise financeira, diagnóstico de uma doença, uma discussão, uma briga familiar. As pessoas, o remédio não vai ensinar elas a olhar para esses sofrimentos, para esses problemas e saber lidar com sabedoria. Então, aqui que entra a psicoterapia para ajustar o olhar da pessoa para lidar com os problemas inevitáveis. Isso. Abrir a mente da pessoa, ajudar ela a mudar a chavinha, virar a chavinha. No fundo, a terapia é o quê? Ela vai mostrar para o paciente o seu horizonte de possibilidades. A pessoa, sabe quando a pessoa se sente encurralada, ela não sabe o que ele faz da vida? O terapeuta vai lá e fala assim, olha, vem cá, vamos olhar para as suas circunstâncias. Você pode fazer isso, 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 isso. Essas são as suas possibilidades. A pessoa fala, nossa, eu tava tão desesperada que eu não conseguia enxergar as minhas possibilidades para resolver esse problema. O terapeuta vai ajudar nisso. E você acha que esse período de pandemia aumentou incidências, casos de ansiedade, que leva à compulsão? O que você vê isso na prática? O que está acontecendo? Na prática clínica, o número de pacientes que chegam para mim e chegam com a queixa, por exemplo, de principalmente ansiedade. E eu sempre questiono, quando iniciou os sintomas? A gente tem que ter esse prazo, até mesmo para fazer o diagnóstico e acompanhar a evolução dos sintomas. Quando começou? E é impressionante, o número de pacientes que falam, doutor, começou na pandemia. Todo dia no consultório, quando eu questiono o início dos sintomas ansiosos, doutor, começou na pandemia. Então, com certeza a gente vê um evento ali que foi causa, né, de sofrimento, principalmente transtornos ansiosos para muitas pessoas. Por exemplo, eu passei por isso. Na pandemia, eu ganhei 10 quilos. Eu fazia crossfit, nadava, jogava bola. Fechou, pandemia, você não vai sair de casa. Aí eu e a patroa, vamos pedir um negocinho? Beleza. Pedi todo dia, pedi um negocinho, comi um negocinho. Pedi um negocinho, comi um negocinho. 10 quilos. Foi quando minha pressão subiu, foi quando a roupa não começava a nos servir. Pensa, eu como profissional da área de saúde já... mostrar um exemplo para meus pacientes. Como é que meus pacientes iam me ver? O Otávio não treina, não come certo, como é que eu vou seguir os passos dele? Eu vejo eu como capitão de um navio. Sou uma inspiração para as pessoas, eu tenho que mostrar, tipo assim, vou falar para meus pacientes, eu tô aqui, relaxa. Vou te orientar aqui, eu tenho que mostrar esse exemplo para as pessoas. E do jeito que eu tava, né, tipo assim, tava praticamente no fundo do poço, exames hormonais alterados, foi quando eu busquei ajuda médica, profissionais, área da saúde, seja psicólogo, seja acompanhamento com médico, para normalizar. E hoje minha vida mudou depois disso aí. E assim, Flávio, até você compartilhando, vou compartilhar aqui uma experiência também que eu tive bem semelhante à sua. Bacana. E até mesmo que você que me ajudou. Por isso que eu sempre recomendo aos meus pacientes acompanhamento com nutricionista. Essa abordagem multidisciplinar, ela faz total diferença. Total diferença. E eu vivi isso. Eu lembro que quando eu tava prestando vestibular para medicina, eu abandonei o cursinho, não ia mais nas aulas de cursinho, porque eu percebi que eu rendia mais estudando em casa. Então eu ficava praticamente... eu ficava o dia inteiro em casa. O dia inteiro. Acordava 6 horas da manhã e ficava até 10 horas da noite estudando. Então, pra mim, aquilo lá rendia muito. Só que eu percebi uma coisa. Eu tava ganhando peso. Minhas calças já estavam quase 46. Fui ganhando peso, ficando estressado. Dormindo mal. Tomando muito café e tudo. Então, assim, eu percebi que minha vida tava total desordenada. Eu falei assim, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Sedentário, não fazer atividade física. E foi quando... eu falei assim, bom, preciso ordenar minha vida aqui pra conseguir passar no vestibular. E conseguir estudar mais e tudo. Foi quando eu busquei o Otávio. Eu até mesmo que eu já fui paciente do Otávio antes disso. Então vocês pensam... eu acho que eu tinha... Quando a primeira vez que eu fui no Otávio, eu tinha uns 16 anos. Você me chamando de velho, cara. E foi quando eu fui no... O Otávio até assustou comigo. Eu falei, o que aconteceu? Porque... Matheus, gente, aqui, ele era modelo.
modelo de empresa aqui na cidade, não vou citar nomes aí, você lembra? Tem umas fotinhas aqui nas revistas e tal. Quando chegou bem acima do peso, ele não teve uma época, né? Nossa, eu fiquei. Essa época de modelo aí. Essa lembra? Aposentei. Foi modelo já, foi modelo. Mas aí foi quando eu cheguei no Otávio, ele falou assim: o cara, que aconteceu? Eu falei, Otávio, também não sei. Preciso de sua ajuda. Vamos ajustar isso aqui. E eu lembro que eu comecei a levar muito a sério a dieta. Muito a sério mesmo. Seguia à risca. E foi quando eu consegui ordenar a minha alimentação, a ter disciplina na alimentação, que toda a minha vida começou a ter uma certa ordem. Comecei a ter horário para dormir e horário para acordar. Comecei a treinar no mesmo horário todos os dias. Eu treinava das 7 às 8. E ficava o dia inteiro estudando. Só parava ali para fazer as refeições, descansar um pouco, mas eu sei que foi em questão de meses eu já consegui passar no vestibular. Então, quando eu falo da dieta aqui, é nesse sentido. A pessoa que ela busca ordenar a vida dela, muitas vezes, começando com um elemento. Por exemplo, eu quero ter um horário certo para dormir e para acordar. Ou eu quero alimentar seguindo a risca a dieta. Essa disciplina, ela vai irradiar, ela vai ser transferida para as outras áreas da sua vida. Nos estudos, no trabalho, no relacionamento com as pessoas. Então, isso é fundamental. A pessoa que sofre de ansiedade e essas compulsões alimentares, se ela tentar buscar um elemento na vida dela para ajustar e ter essa disciplina ela vai conseguir começar a se transferir para as outras áreas da vida dela. Concordo. Nossa, até minha esposa fala, melhorei muito depois que eu virei atleta. Por causa que disciplina. Pode ser do cardio, faz a refeição, trabalha, treina, rotina. E, tipo assim, relacionamento com pessoas, com os pacientes, tudo, né? De forma geral, melhorou 1000%. Não, tipo, 1000%. Depois, tipo, fora da casinha. E uma coisa que eu até notei aqui que eu tenho curiosidade de perguntar. Se hoje em dia, né, por causa da mídia, essa idealização do corpo perfeito, isso hoje em dia por mídia social, né, redes sociais, influencia em quadro de ansiedade? Você vê na prática, como é que funciona? O que você observa, o que você pode passar de informação pra gente? Sim, com certeza. A questão das redes sociais, a gente tem ali modelos ideais. A pessoa ela fica o dia todo sendo bombardeada, né, de fotos, vídeos, tudo, de modelos de perfeição. Modelos, né? Modelos de perfeição. E a pessoa, ela comete o erro de se comparar a essa ideia. Essa é uma palavra muito forte, né, que eu vejo na parte. Comparação. Você sabe Nunca que... não compara. Tem jeito. Você sabe que a comparação é algo, se a gente for parar pra meditar, comparação para ela ser, trazer um progresso, ela precisa ter alguns elementos ali. Primeira coisa, a gente tem que ter uma comparação, ela tem que ter um elemento ali de possibilidade. Por exemplo, como que eu vou me comparar com um jogador de basquete? Eu sou desprovido de altura o suficiente para isso. Imagina eu. Não, então, eu falo assim, algumas comparações você tem que ter um elemento de possibilidade ali. E além disso, uma certa proximidade e também a questão das circunstâncias. Você perceber que as circunstâncias de uma pessoa é totalmente diferente. Tá? Então, por exemplo, você pega uma pessoa que ela vive do esporte. Ela vive para aquilo. Ela vive, por exemplo, da rede social, ela precisa trabalhar com aquilo, ela tem todo o acompanhamento profissional para ter aquele corpo. Aí você olha para sua vida, como eu, a gente é o trabalhador, a gente acorda cedo, a gente vai pro plantão, trabalha, dorme tarde, tem que estudar, passa o dia atendendo, a gente treina ali no máximo 1 hora, muitas vezes a gente não consegue seguir certo a dieta por conta, assim, da correria mesmo. E como que eu vou querer ter, assim, 3 horas para me treinar, todas as refeições certinhas, diário, 8 horas de sono, né, Otávio? É o que eu vejo isso no consultório. Esse ponto, que muita gente compara com, vamos supor, blogueira fitness, recebe a comida. Sim. Tá pronta a comida ali, chega... É muito fácil, tá pronto ali, você vai estar aqui, pronto.
hoje eu vou treinar de manhã, não, eu tô cansado, eu vou treinar à tarde. Tarde. Na prática, isso não funciona. Uma coisa que eu falo pro cliente ter um resultado satisfatório de emagrecimento ou ganho de massa muscular, é profissional de nutrição adequar algo que a pessoa tenha uma constância na sua alimentação. Se a gente, como profissional, colocar uma dificuldade a pessoa fazer, falando da dieta, né? Uma estratégia, não vai dar certo. A pessoa, pela emoção, a curto prazo ali, ela consegue ter um resultado, tipo, em uma semana, 15 dias, ela consegue fazer uma estratégia. Mas manter 1 mês, 2 meses, 3 meses, não mantém, não sustenta. Porque às vezes o profissional faz uma estratégia incompatível com a própria rotina da pessoa. Tipo, um exemplo. Comer arroz com carne 3 horas da tarde. Opa, tá, como é que como arroz 3 horas da tarde, cara? Eu tô tô atendendo, cara. Trabalhando aqui. Trabalhando, vai colocar cheiro no consultório. Uhum. Tem algo prático. Então, tipo assim, e tem que ser o mais prático possível pra pessoa ter adesão. Então, é complicado demais essa parte da comparação. E assim, eu falo assim, um grande erro que as pessoas cometem, sobretudo nas redes sociais, é comparar bastidores dela com o palco do outro. Entendeu? Sim. Você, por exemplo, eu olho pra uma pessoa e falo, bom, quero estar igual ela, lançando cursos, dando palestras, sabe? Ajudando muitas pessoas. Aí eu olho pra os meus bastidores. Plantão, dormir pouco, trabalhar, estudar. Então, assim, às vezes a gente olha para as nossas circunstâncias e olha pro palco da pessoa, a gente desanima. É aí que tá a questão. A pessoa, ou ela vai ficar desanimada, vai falar, bom, essa é a minha vida mesmo, vou ficar assim, meio cômoda com a minha vida. Ou a pessoa fica ansiosa, nossa, eu não vou conseguir isso, eu não tenho recurso para isso. Você deparou com talvez uma outra opção, que tipo assim, que esse paciente não tô com dificuldade, mas vou enfrentar. Pode vir, é isso que eu quero chegar. Que eu tô preparado. É isso. É porque assim, a questão é da comparação. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos lá. A gente tem que ter o ideal de vida. Primeira coisa, você tem que ter um ideal de vida. Você tem que saber quem você quer se tornar. Quem que eu quero ser. Pesado, por exemplo, eu tô indo bem assim na causa mesmo. Reflexivo pesado. A gente tem que saber quem que a gente quer ser na nossa vida. Porque assim, tem que meditar isso. Quem que eu quero ser como profissional? Como médico, como marido, como pai, como filho? Quem que eu quero me tornar? E até assim, até isso se estende para a parte física. Porque a força física é um elemento fundamental. A pessoa que ela busca a força física, geralmente, a pessoa que ela tem disciplina, por exemplo, no esporte, na dieta, essa pessoa ela tem uma força moral. Porque ela tem um certo controle das decisões dela. Ela sabe fazer renúncia, ela sabe fazer sacrifício. Então isso é importante, a gente não pode excluir isso. Então a pessoa tem que ter um ideal também. Como que eu quero estar fisicamente? Eu quero estar assim. Pronto. Você já sabe, você tem o seu plano de vida. Você tem o seu roteiro. Você sabe para onde você está indo. Tá? E esse plano de vida tem que ser de acordo com as suas circunstâncias. É aqui que a gente não pode se perder. Aqui que a gente não pode se perder. Então você faz a pergunta, diante das minhas circunstâncias, quais são os meios, quais são os recursos que eu tenho para alcançar esse ideal de vida? Eu tenho poucas coisas. A maioria das pessoas é isso, né? A nossa vida, ninguém tem as circunstâncias ideais para fazer tudo. A nossa vida é essa equação, né? Aquilo que eu quero ser e aquilo que vai... Esse é o ponto, né? As pessoas, acho que esperam as circunstâncias ideais para agir. Mas nunca tem. Não tem. Nunca vai ter. Assim, é difícil. A maioria das pessoas, elas não vão ter quase nenhum recurso. E é aqui que tá o grande... A gente vê como atleta lá, o Dino, ele desenvolveu comendo ovo e batata. Eu morava no Acre. Sabe? Ele buscou, dentro das circunstâncias dele, ele buscou os recursos mais simples que tinha. Tipo, batata e carne, o cara chegou no Miss Olímpia. Claro, com o progresso, a evolução da dedicação, chegou onde que tá. A pessoa fala, o que eu tenho aqui à minha disposição? Eu só tenho isso. Por exemplo, a pessoa que fala assim, às vezes chega no consultório, eu quero mudar de profissão. Só que eu trabalho das 8 até as 5 da tarde. Chego em casa, tenho que cuidar da minha família. Como que eu faço para fazer essa transição? Fala assim, o que você faz das 6 até 7 da manhã? Eu acordo, fico vendo jornal, mexendo no Instagram. Tá. O que você faz no seu intervalo do almoço? Eu fico almoçando, enquanto eu almoço eu vou assistindo o YouTube.
Algo assim, por exemplo, ou vídeo aleatório. E no caminho, voltando pra casa, o que você escuta? Ah, fico escutando música no carro. Tá, então só aí você tem 3 horas. Desse período das 6 às 7, o período que você almoça e o período que você volta pra sua casa. Vamos pôr ali meia hora pra ir, meia hora pra voltar. Só aí você consegue estudar nesse tempo. Então, o que você faz no seu tempo livre? Então aqui tá um recurso para você, mesmo das piores circunstâncias, você consegue otimizar isso e buscar esse ideal. Ah, então entendi. Então vou começar a estudar no meu tempo livre, nem que seja 10 Meia minutos, hora, que mas seja. você vai estar trabalhando para alcançar esse ideal. O tijolinho, né? Tijolinho, tenta maximizar ao máximo ali em horários. Tipo, um cara que eu vejo isso, que tipo, que dá inveja é o Paulo Musi. Que, tipo, já falou já em redes sociais, em podcast, enfim, e acorda de madrugada, faz o treino de manhã, o cara tem esposa, filhos, trabalha em consultório, faz cirurgia, dá palestra, treina 10 horas da... cara, o que dá pra... Eu já vi situações que ele, no caso, treinava meia hora de manhã, porque era o tempo que tinha, por causa do volume de trabalho, tinha que chegar em casa, no plantão, não sei o quê, e treinava de noite. Tu dava uma hora, mas tipo assim... Fez o que tinha que ser feito. Tinha que ser feito. Tentava otimizar ao máximo ali no dia dele ali. É uma aula, né? Por isso que eu sempre, quando eu vou treinar, eu posto sempre lá no meu Instagram assim, fazendo o que deve ser feito. Por quê? O que tá por trás dessa frase? No nosso dia, a gente tem uma lista de deveres. Então, por exemplo, você tem lá a sua dieta pra você seguir. Você tem o seu treino pra fazer. Tem os seus filhos pra cuidar, a sua esposa pra dar atenção, o seu trabalho pra fazer. Então, esses pequenos deveres, você tem que fazer isso. Fiz o que deveria ter sido feito. Fazendo o que deve ser feito. Então, o cumprimento diário dos deveres. E no final do dia é tão satisfatório, né? Quando você cumpre a tabela. Cara, venci. Eu acho que o melhor dia é aquele dia terrível. Tudo errado. Mas você conseguiu cumprir. É satisfatório demais. Tipo, o dia foi uma merda. Mas eu fiz. Tinha que ser feito. É aquela coisa, né? A gente acorda. Venci um dia, ótimo. Venci um dia. E é aqui que eu quero chegar com você. Porque, assim, 2 coisas pra pontuar aqui. A gente acorda, a gente tem um roteiro. Lembra do roteiro, do plano de vida? Tá. Então, você vai pegar esse roteiro pronto do seu dia e vai entregar pra você, que é seu personagem. Você vai subir no palco e vai cumprir aquele roteiro. No final do dia, você fala, bom, cumpri o roteiro. Fiz tudo que eu deveria ter sido feito. Você tem um descanso verdadeiro. Você tem um descanso, você tem a paz. Satisfatório demais. É demais. E é aqui que a gente tem que se comparar, Otávio. Quando a gente fala de comparação, esse ponto que eu queria chegar. Não é ficar comparando com pessoas aleatórias que você vê nas redes sociais, que vendem ali uma vida perfeita. Você tem que comparar com você mesmo. Hoje, eu fui melhor do que eu fui ontem? Fui. Então, o seu critério de comparação tem que ser com a pessoa que você foi ontem. Hoje, como que tá a minha biopedância? Chega lá no consultor Otávio depois de 15 dias. Otávio vem, tira a biopedância, olha aqui. Você diminuiu o percentual de gordura. Aconteceu ontem isso. Você melhorou. Paciente, 15 dias, 20 dias. Eu lembro que quando quando eu chegava pra você... Tava emocional. E ele engoliu o choro. Eu vou cumprir com a meta. 15 dias. Com quem? Baixou 2 kg de gordura. Com quem que ele se comparou? Com ele mesmo. E foi com ele mesmo. É isso, Otávio. Doideira. E eu vou voltar, mãe. Cara, que doideira. Em 30 dias eu não fiz o que eu fiz em 15. É isso. Loucura. A gente tem que se comparar com nós mesmos. Por quê? O critério de comparação, quando é você consegue comemorar pequenas vitórias no seu dia. Então, por exemplo, você vai lá e faz a sua biopedância depois de 15 dias. Melhorou massa magra, diminuiu o percentual de gordura. A comparação foi... Depois de 15 dias, eu fui melhor. Eu era 15 dias atrás, fisicamente. Muito. Físico e mental. Então, essa é meu critério de comparação. Não pessoas aleatórias que estão passando nas redes sociais, vendendo essa vida. Porque esse caminho aqui é da frustração. Agora, quando você se compara a si mesmo, a pessoa que você foi ontem, e dessa forma você vai conquistando pequenas vitórias. Por exemplo, hoje eu reclamei menos do que ontem. Eu passei o dia reclamando.
E hoje eu reclamei menos. Reclamei só uma vez no meu dia. Eu não fui melhor hoje do que fui ontem? Hoje eu fui mais atencioso, por exemplo, com os meus amigos, esposa, meus filhos. E ontem eu não fui tão atencioso. Então, eu não fui melhor? Hoje, eu treinei melhor do que ontem. Hoje, eu consegui seguir certinho as 5 refeições. Já teve uma situação, Matheusão, que aconteceu nessas pegadas de pré-competição. Eu trabalhei, mas faço isso nessa época. Eu tinha trabalhado 10, 12 horas. Cansaço mental, não tinha cabeça não. Cara, cheguei na porta da academia, peguei o carro, não vou embora. Vou embora. Cabeça zoada, vou embora dormir, vou descansar. Tá. E a volta, já tá naqueles canteirozinho, né, pequenininho. Não, tem que treinar. Aí, peguei a chave. Foi engraçado. Aí eu saí do carro, voltei dentro do carro, não vou embora. Não, tô doido. Não, ué. Certo isso não. Engoli o choro. Entrei dentro, voltei saí do carro, entrei pra academia. Fiz o treino. Eu tinha feito a tabela do dia. A última coisa da tabela era o treino. O último checklist era do treino. O último. Todas as refeições, tudo tinha que ser cumprido, eu fiz. Depois foi tão satisfatório, afinal, venci. Hoje foi um dia de guerra, comigo mesma. Venci. Cara, é satisfatório demais, cara. Demais. É porque assim, eu falo que o nosso dia a dia é uma batalha com a gente mesmo, né? Porque assim, a gente é nosso pior inimigo. Concordo. Fala isso para os meus pacientes, eu não preocupar com um colega, com um amigo. Não. Você mesmo. Porque o que você teve aí foi uma batalha. Percebe? A guerra interna é... A guerra é assim... Não, você desligar o carro, sair do carro, voltar pro carro pra querer... Não. Ô, louco, pensa como é que tá a minha mente aí. Porque, assim, eu falo, o desconforto inicial de você, por exemplo, ter saído do carro e entrado na academia e começado a treinar, esse é a pior parte. Porque a sensação depois de ter feito o que você deveria ter feito é muito melhor do que você ter voltado pra casa. Nossa, não. Olha o que terminou o treino. E o mais, assim, e o pior é as justificativas, né, que a gente dá pra nós mesmos. Aquele auto-engano. Ah, você teve um dia pesado, vai descansar, você merece. Acho que isso é minha mente toda hora. Toda hora. Começa por exemplo, você vai pegar a dieta lá, chega do treino. Eu que treino, às vezes, eu treino à noite, depois do plantão. Então eu treino das 8 às 9. Chego 9h30 em casa. Aí a janta lá, por exemplo, é sem carboidrato. Bem-vindo, eu também tô nessa fase. Então, aí você tem que comer lá legumes, salada e a proteína. Toda hora você fala, nossa, eu tive um dia pesado, acordei 5 da manhã. Bem que podia ter aqui um arroz, um carbinho assim, ou até mesmo um chocolate. E você fica nesse auto-engano. E é incrível. Então, uma forma da gente lidar com isso, a gente parar, começar a nomear essas justificativas. Fala, nossa, olha o que eu tô querendo fazer comigo mesmo. Eu tô querendo, de uma certa forma, me enganar pra mim, trair a mim mesmo. Trair aquilo que eu quero, que eu busco. E tocando nesse ponto, existem alguns métodos que a gente pode fazer que reduzam a ansiedade, algumas estratégias que a pessoa... Vamos pensar no pessoal do dia a dia. Assim, que numa situação de diversidade no trabalho, diversidade, tipo assim, algum desentendimento pessoal com um companheiro. São coisas que você citou que é comum do dia a dia, né? Hoje em dia, muitas pessoas trabalham em ambiente tóxico, né? Como é que essas pessoas... Tem algum tipo de estratégia que a pessoa pode fazer? Sim. Geralmente o que eu ensino nos meus pacientes chama técnica de aterramento. Tá? O que significa? Então, o que significa? O que é isso? Não sei o que é isso, não. De uma certa forma, a pessoa, quando ela tá ansiosa, ela vai estimular uma parte do córtex que a gente chama de córtex emocional, né? Que é aquela... vai ativar aquele sistema de luta ou fuga. Eu estou diante de uma ameaça, ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. Então, você só tem uma decisão. Você não consegue ver as possibilidades em volta do que... Então, você fica sobre esse líder, né? Esse córtex emocional. Diferente do parte que a gente tem. Córtex de planejamento, que é aquele córtex que vai te mostrar o que está acontecendo, o que eu vou fazer. Você vai tomar uma decisão de uma certa forma mais meditada ali. Não uma decisão muito impulsiva.
como acontece quando tá esse córtex emocional ativado. Então, uma forma da gente fazer essa transição, saindo do córtex emocional, de luta ou fuga, de ansiedade, indo pro córtex de planejamento, bom, você parar, olhar as circunstâncias e tomar a decisão certa, a gente precisa estimular os nossos sentidos, tá? Como que a gente vai fazer técnica de como faz isso? técnica de aterramento? O que eu vou fazer? Você vai parar, contar até 5, de trás pra frente. 5, 4, 3, 2. Primeira coisa, tá? Depois disso, você vai começar a reconhecer. Por que eu falo estimular os sentidos? Você vai, no seu ambiente que você tiver, você vai perceber 5 cores e vai nomeá-las. Por exemplo, aqui eu vejo branco, azul, preto, cinza, então vermelho. Então eu vejo 5 cores, tá? 5 cores. Depois eu vou escutar 5 sons. Então você para, você escuta o carro passando, pessoa conversando lá atrás, barulho de alguma coisa caindo. Então você vai nomear 5 cores e 5 sons. Depois 4 cores, 4 sons. 3 cores, 3 sons. 2 cores, 2 sons. Então, entendeu? Você vai fazer 5, 4, 3, 2, 1. Tá certo? Só nesse processo de você reconhecer as cores e reconhecer sons, você vai desviar, de uma certa forma, a sua atenção daqueles pensamentos acelerados, daqueles pensamentos preocupados com alguma ameaça futura, e você vai desviar a sua atenção para os seus sentidos. Você vai perceber que quando você termina esse exercício, a gente fala de aterramento, você está ali presente naquele momento. Então essa é uma técnica que funciona muito e você pode fazer várias vezes ao dia. Eu faço isso no agachamento. No agachamento? Porque não deixa de ser uma ameaça, né, Otávio? O agachamento. Ou você sobe, você tem que estar ali. Já era. Você tem que estar ali. Meu filho, você levanta. Se você levantar, não tem, você vai cair, maluco? Eu fico brincando isso, mas é exemplo, tipo assim, da presença. Tipo, peraí, tô aqui? Né? E tem alguma estratégia em relação à respiração? Tipo, pergunta, respiração controla um quadro de ansiedade? Sim. Tipo, a pessoa tá num pico, ela parar, né? Ela parar e... A respiração, ela é fundamental. E a gente vê isso, por exemplo, eu vejo muito em atletas, exemplo, né? Foge um pouco mais pensando até para reduzir a frequência cardíaca. Eu falo, tipo assim, você vai reduzir a frequência cardíaca, vai reduzir um quadro curto de ansiedade, um ambiente de trabalho. Fica um pouco da respiração para ansiedade. A respiração é uma outra técnica que a gente usa também para diminuir, por exemplo, a pessoa que está com crise de ansiedade. Porque quando eu tô focado na respiração, mais uma vez eu vou desviar, porque a intenção é sempre desviar a nossa atenção, porque naturalmente... O sentido ali seria desviar. Isso, porque naturalmente a nossa atenção é sempre desviada para aquilo que é uma ameaça presente ali. Então, se eu estou pensando que eu não vou conseguir resolver um problema que eu preciso resolver hoje, a minha atenção não vai estar aqui presente nesta conversa, mas nesses pensamentos. É por isso que o paciente, a pessoa que sofre ansiedade, ela é uma pessoa desatenta. Não é que ela muitas vezes acha que tem TDAH, mas é porque o mais comum da ansiedade ter essa desatenção, porque a atenção dela está desviada do momento presente e está voltada para esses pensamentos. Então, quando eu tenho esse exercício de aterramento, de respiração, eu vou recrutar a minha atenção, desviando ela desses pensamentos e trazendo para esse momento presente. Antes de dormir, por exemplo, tem alguma estratégia? Eu noto alguns pacientes, como a gente até comentou, eu bebo para dormir. E as pessoas, tipo assim, por que eu no consultório que as pessoas falam pra mim, bebo pra dormir, pelo menos uma latinha, uma dosinha de uísque pra, cara, desacelerar. Meus pensamentos, ele começa a pensar, cara, eu não paro, durmo 2 da manhã. Antes de deitar, tem alguma estratégia que a pessoa pode fazer? Sim. Porque assim, uma das marcas da ansiedade é justamente essa insônia inicial. Por quê? Quando eu vou dormir, é a hora que tá aquele silêncio,
deito ali. Então eu não tenho nada que tá me tirando, me distraindo. E é a hora que eu tenho que lidar comigo mesmo. Aí é o É a difícil, bomba, né? né? Porque você fala, bom, eu não consegui fazer o que eu deveria ter feito no meu dia hoje. Como que eu vou fazer isso amanhã? Eu preciso resolver esse problema. Então, por isso que a insônia inicial causada por essa ansiedade é muito comum. É a hora que você vai deitar, que tá o silêncio, que você vai ter que lidar com os seus pensamentos. Você contra você mesmo. Isso. Então, assim, uma das formas é justamente a higiene do sono. Por quê? A preparação. Você deve orientar muito os seus pacientes, né, Otávio? A Sempre, preparação sempre. começa Os assim. pacientes sabem que eu bato no pé É. do sono ali. Começa mais ou menos meia hora, 1 hora antes de dormir. Então, assim, algo que eu acho interessante, por exemplo, banho quente, chá. Eu chamo de pré-sono. Isso, pré-sono. Não Banho pré-treino, quente. pré-sono. Pré-sono. Tem que ter essa. Como a gente tem uma rotina matinal, tem que ter uma rotina pra dormir também. E. Então, assim, buscar esses recursos, por exemplo, uma música mais calma, a tela, não ficar usando o celular, assistindo televisão. Uma coisa diferente que eu aprendi quando participei de um congresso europeu em Portugal, uma estratégia que eles usam para estimular o nosso corpo a produzir hormônios que vai induzir ao sono é com a abajur com luz laranja, porque que se assemelha ao pôr do sol. Ao pôr do sol. É interessante, tipo É assim. interessante, mas tem algumas pessoas que também elas usam o óculos laranja também, Até assim. a tela do celular, quando você coloca modo Tem um modo, sono, algo do tipo assim, que a tela fica laranja. Isso, Porque assim, eliminar o máximo de estímulos visuais. Isso aqui já é o primeiro passo. Então, isso quer dizer, tipo assim, ó, tá, vou deitar, vou pegar o celular. Não. Pega um livro ou algo assim, ou fica num ambiente mais escuro, porque tudo faz parte pra gente preparar o nosso corpo ali fisiologicamente pra gente ter um sono de qualidade. E você acha, na sua opinião, que essa má qualidade de sono gera ansiedade e pode levar à compulsão também? Sim. Pode perceber. Pode perceber. Eu lembro que na faculdade, na minha época de prova, eu dormia muito pouco. Tinha esse mau hábito aí Mau hábito. de deixar pra depois e querer estudar tudo de última hora. Hoje em dia eu aprendi, né? Mas, mas na época, assim, acabava, pô, tem prova amanhã, matéria acumulada, eu vou dormir 3, 4 da manhã. No outro dia, depois da prova, eu, assim, ficava totalmente desordenado em questão de alimentação. Eu saía da prova, ia na padaria, comia doce, gado e tudo. Agora percebe, quando você tem um sono de qualidade, você tá realmente descansado, teve um sono de qualidade, você vai melhorar tanto a parte do humor, ansiedade, quanto melhorando a ansiedade, você vai melhorar consequentemente também a questão da compulsão alimentar. Então, o sono ali é a base pra gente tratar esses quadros de ansiedade e compulsão. Uma pessoa que dorme mal, ela vai ter um maior estresse emocional durante o dia dela. Só piora, então. Piora. Então a gente tem que investir nesse sono. E isso, a longo prazo, se isso se permanecer, ganho de peso, obesidade. Sobrepeso, obesidade. Isso. Comum, né? Comum. Vem, a base muitas vezes vem um combo ali junto, né? Eu vejo muito isso com o homem, vendo os pacientes. Antes da faculdade, no colegial, mas corpo alinhado. Entrou na faculdade, volume de estudo e consequentemente, trabalho e ganho de peso. Porque você põe, a pessoa dorme pouco, come tudo errado, vive estressada. Vai repercutir de outra forma. São fatores positivos, não tem como, né? Então, assim, claro, problemas sempre vão existir na nossa vida. Isso é inevitável. Da forma o que eu tenho feito para me preparar fisicamente, psicologicamente e até mesmo espiritualmente para me lidar com esses problemas. A religião é importante nesse ponto? Sim, depende de religião. De forma geral. A religião entra nessa parte da gente, como que a gente vai lidar, sobretudo com o sofrimento. Qual que é o meu olhar, perspectiva diante de um sofrimento? Qual que é a minha esperança nesse sentido? Para a pessoa, às vezes, quando ela tem esse olhar, ela vive a prática da religião, ela consegue ter uma maior esperança e sabe lidar com os recursos dela diante do sofrimento. Muitas vezes, uma pessoa que não tem isso diante do sofrimento, ela fica meio que sem. Então pode ser um aliado com certeza. A parte emocional ali. Porque, assim,
Otávio, eu parto de uma perspectiva que o ser humano, a gente tem um olhar integral, a gente tem 3 dimensões. A dimensão biológica, tá? Que é nosso corpo, as partes de vitaminas, aqui entra os medicamentos, suplementos, dieta. A gente tem a parte psicológica ou afetiva, que aqui entra, por exemplo, a psicoterapia, que vai ajudar, tá? E a questão, a dimensão espiritual. Então a gente tem que ter essas 3 dimensões alinhadas, bem manejadas, para a maioria dos transtornos. A parte biológica bem estável, a parte psicológica e a dimensão espiritual. Isso, até comento isso no consultório, porque seria uma base, assim, né? Tipo assim, algo primário. É. Até falo, quando eu brinco com meus pacientes, quando o meu paciente não tá bem emocionalmente ou espiritualmente falando, tem como exigir dele um emagrecimento ou um ganho de massa muscular. Eu teve uma situação no consultório e a paciente chegou, Otávio, quero te pedir desculpa. Primeira coisa que ela falou, quero pedir desculpa. Calma, o que aconteceu? Não quero pedir desculpa porque eu não consegui seguir o plano alimentar direito. Aí, fala de novo, deixa eu... Testando. Aí, eu falei assim, não, calma, o que aconteceu? Não, é porque um familiar meu faleceu, não consegui manter dieta. Tem que pedir desculpa, não. Que isso? Entendeu? Então, tipo assim, eu vejo que essa condição emocional, no caso, tipo assim, esse paciente, tipo assim, queria pedir desculpa por um falecimento. Calma. Não, calma. Como é que você tá? Primeira coisa que eu perguntei pra ela, como é que você tá? Não, Otávio, tô assim, não, calma. Vamos fazer uma estratégia tranquila que você consiga manter. Primeira coisa agora é focar na sua saúde. Isso, perfeito. Primeira coisa é focar na sua saúde, alimentos fáceis, fácil acesso, custo baixo. Calma. Vamos fazer a base tranquila. Tenta não ficar sem treinar nessa fase que não é de luto. O paciente melhorou depois 1000%. Entendeu? Depois vai falar, tá bom, você tem um conceito. É não exigir dela algo que naquele momento ela não poderia. Conseguindo lidar. Sim. E na sua prática, quais são os equívocos muito comuns sobre esse quadro de ansiedade que as pessoas têm? Você tem esse equívoco na prática mesmo. Quais são os equívocos que você vê assim que as pessoas têm assim no geral? No geral, assim, o que eu mais vejo é tratar a ansiedade que está causando um certo sofrimento na pessoa, tratar como... Verdade. E assim, hoje é muito comum, fácil. né, cara? Você fala assim, tô ansioso. E você vai acolher, eu também sou ansioso. Só que muitas vezes, assim, a pessoa, ela olha essa ansiedade como assim, isso faz parte. Eu tô ansioso, faz parte. Muitas vezes aquilo tá causando um sofrimento pra ela, biológico, psicológico. A pessoa tá tendo prejuízo funcional pra trabalhar, pra estudar, vive mais estressada com as pessoas, sabe? Então aquilo realmente tá prejudicando ela. E ela, assim, trata como, bom, é normal, tá ansioso, é correria do dia a dia, é normal. Então, tratar isso com uma certa normalidade, sendo que isso desvia do que realmente a gente espera de uma saúde mental para a pessoa. Falando agora mais do público masculino, né? Você acha que os homens, de forma geral, eu falo isso, que tem aquele comprometimento com família, gestão de custos, que trabalham de forma árdua, eu vejo isso na prática. Tipo, esses homens, geralmente, eles não procuram profissionais pra ter orientação, eles sofrem e fica calado. Tipo assim, você tá bem? Sim. Pô, você sabe que a pessoa não tá bem hora nenhuma. É porque, assim, a gente vê realmente... Pensando nessa parte masculina, o que você... É algo assim... É do homem isso? Essa resistência, porque, assim... Eu vou sofrer na minha, vou sofrer calado. E às vezes não é assim que funciona. No fundo, eles enxergam isso como um sinal de fraqueza. Nossa, por que eu vou buscar ajuda? Eu sou forte o suficiente para conseguir lidar com isso. Isso é um erro. O que falta, muitas vezes o que falta para a pessoa buscar ajuda é humildade. Assim, bom, realmente eu não consigo lidar com isso sozinho, eu preciso de ajuda. Então, a humildade aqui também é um movimento de força. Preciso deixar claro isso.
Às vezes a pessoa vê, não vou buscar ajuda porque isso é coisa pra gente que não tem nada pra fazer, isso é coisa de gente à toa. Sendo que não é. É um sofrimento real. Muitas pessoas passam. Então, a humildade é um movimento de força pra você ir lá e buscar ajuda. E quanto que a família pode contribuir na melhora dessa pessoa que tá passando por dificuldade? Acolhendo e não julgando. Acolhendo essa pessoa com o maior amor possível. Tentando estabilizar ao máximo o ambiente ali dela para evitar o máximo de eventos estressores na vida dela. E não julgando o sofrimento dela, mas acolhendo com amor, estando ao lado. A presença da família é muito importante no sentido de estar ali junto, sabe? Acompanhar nas consultas, acompanhar no tratamento, estar ao lado nos momentos difíceis, por exemplo, de uma crise de ansiedade, algo assim. Estar ali. Quando a gente tem pessoas que são fonte de esperança, de amor em nossas vidas, com certeza muda todo o tratamento. Então, o acolhimento, o amor e ser fonte de estabilidade, fonte de esperança para essas pessoas que estão sofrendo. Legal, bacana. Belas palavras. Bom demais. Tá. Tem alguma... Agora falando nessa parte da compulsão, né? Tem alguma estratégia? O que a pessoa que tem esse quadro compulsivo, qual a estratégia que ela pode fazer que também é preventivo? Falando específico da compulsão. Olha, assim, além do tratamento, né? A pessoa que sofre de compulsão alimentar, às vezes ele envolvido com ansiedade, tem que deixar claro que tem que ter o tratamento com o médico para avaliar, fechar diagnóstico, possivelmente tratamento medicamentoso, passar com nutricionista, psicoterapeuta, então a gente tem que ter essa abordagem multidisciplinar, tá? Mas assim, o que a gente pode oferecer, assim, como recursos para lidar com essas compulsões uma delas é a técnica do aterramento, tá? A técnica do aterramento, que vai deixar a pessoa mais presente, ela vai perceber que às vezes ela não vai tomar uma decisão impulsiva de ir lá e ficar a geladeira e comer muito. E uma outra estratégia que eu gosto, essa aqui pode ser que cause um pouco mais polêmica, mas assim, é um recurso que eu utilizo, eu aprendi com outras pessoas também, e é o jejum. Jejum? Não vai me matar aqui, Otávio. Não, eu faço jejum com os pacientes, pô. Isso, é o jejum. Por quê? Jejum é uma estratégia de várias estratégias. Cada pessoa é de um jeito. E pode parecer assim, Otávio, o jejum pode parecer um meio que controverso. Eu vou ficar de jejum, ficar com fome. Mas aqui eu queria trazer para vocês o jejum como uma ferramenta, não tanto assim biológica, mas é mais psicológica. Por quê? Quando a gente tá no jejum, pode perceber qual é o movimento que surge ali na gente? É a fome. Né? Então, todas as suas paixões assim que você tem, a sua atenção, tudo vai ser direcionado para a fome. Então você vai ter uma certa estabilidade. Porque quando a gente está de jejum, a gente estuda melhor, a gente rende mais. Pode ser que as pessoas fiquem um pouco mais estressadas, mas isso é inicialmente com a prática do jejum. Com o tempo você vai saber lidar com isso. Mas quando você consegue lidar com esse desconforto da fome, de uma certa forma, de um pouco dessa irritabilidade que surge no jejum, quando você aprende a lidar, você olha para isso e aprende a lidar durante o jejum, você vai estar conquistando ali a questão do autocontrole. Como atleta amador, eu passo por isso. Que a gente sente fome. O paciente pergunta, como é que você consegue? Autocontrole. Isso. Como é que você aprendeu? Na prática, sofrendo mesmo. Não foi... Eu passei por isso. Tipo assim, de ter vontade de comer, querer comer, ter acesso pra comida e não. Por isso que o que eu busco, assim, na prática do jejum, claro, sempre orientado com um profissional, nutricionista, porque a gente não pode fazer jejum assim por conta, vou fazer, não. O jejum ele tem que ser orientado, tá? Mas assim, o resultado do jejum, além do resultado biológico, a gente vê que tem benefícios, mas o resultado psicológico é justamente esse, é saber lidar com os desconfortos do seu próprio corpo. E a pessoa que ela tem ali meses, anos da prática do jejum, ela vai conseguir, de certa forma, lidar. Isso consegue lidar, aprendendo dessa forma, uma pergunta, ela consegue lidar até com outras situações da vida? Sim. Seja no trabalho, seja... Ela vai estar lidando com o desconforto diário. Fome é um desconforto, só que ela se
quando ela se propõe a ser paciente, ela renuncia esse desconforto, esse incômodo da fome, mas mesmo assim ela está sorrindo, servindo, trabalhando, sendo útil. Então, ela está aprendendo a lidar com isso. Então, imagine isso para a vida dela. Nos relacionamentos, no trabalho, no que for. Então, a prática do jejum a longo prazo, a pessoa que leva a sério essa prática nesse sentido, ela vai perceber um autocontrole em todos os domínios da vida dela. Isso que eu Todos pensei. os domínios da vida dela. Eu pensei. Uma coisa que eu quero te pedir, Matheusão, é que você explique de novo a técnica do aterramento. Perfeito, vamos lá. Só pra galera aprender, só pra... Na prática aqui, ó. Só pra revisar. Vamos lá. Técnica do aterramento. A gente vai, então, começar contando até 5 de trás pra frente. Então, vamos comigo aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Agora, vamos reconhecer e nomear 5 cores. Aqui no estúdio aqui. Branco, vermelho, azul, amarelo, rosa. Já foi quantos aí? Perdi a conta. Tá, acho que foi 5. Então, 5 cores. Tá? Agora, a gente vai nomear e reconhecer 5 sons. Aqui tá mais abafado o som. Mas, por exemplo, eu escuto aqui o barulho do computador. Tá? Escuto um barulho lá fora. Então, você vai reconhecer e nomear 5 barulhos aqui do seu ambiente. Pode ser os mesmos? Pode. Tá? Então, foram 5 sons, 5 cores, 5 sons. Agora vamos para 4. Pode repetir as cores. 4 cores. Amarelo, branco, rosa e azul. 4 sons. Do computador, o carro passando, o passarinho cantando. Beleza? Depois vamos para 3 cores, 3 sons. 2 cores, 2 sons, uma cor e um som. Porque você estimulou o seu sentido, você desviou a sua atenção, os seus pensamentos estão lá cheios de preocupação no momento presente. Por isso que você está no aterramento presente aqui. Legal. E agora, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para essas pessoas que estão passando dificuldade, com quadro de ansiedade, sofre com compulsão alimentar. Qual mensagem aí que você tem que passar para essas pessoas que possam ajudar elas ou de forma um conhecimento para elas que possa ajudar essas pessoas a ter mais qualidade de vida, procurar profissionais que sejam, mas que possam sair desse quadro e ter uma qualidade de vida melhor. Primeiramente, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que se você reconhece que é uma pessoa ansiosa, você reconhece que vive com medo, preocupado com pequenas coisas, vive irritada, e você percebe que em qualquer momento do seu dia que você tem um estresse, um desconforto, você busca a comida para aliviar aquela angústia e come bastante, depois se sente mal por isso. Não trate isso com uma certa normalidade. Ah, faz parte, todo mundo sofre disso. Não. Como eu disse, tenha humildade, reconheça que isso está de fato te causando ali sofrimento e busque ajuda. Não deixe de buscar ajuda. Porque você vai conseguir ter uma estabilidade na sua vida, você vai conseguir tratar essa ansiedade, essa parte da compulsão alimentar. Busque ali um médico, nutricionista, psicoterapeuta, uma equipe. E tenha assim, essa certa humildade durante esse tratamento. E conhecendo que muitas vezes a gente precisa de outras pessoas na nossa vida para nos ajudar e nos orientar. Obrigado, Matheusão. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Espero que as pessoas aí, que nossos ouvintes tenham gostado do nosso conteúdo, que compartilhem com os amigos, com os familiares. E a intenção nossa aqui, né, é ajudar uns aos outros, né? Ajudar o próximo ali a ter uma qualidade de vida, ter bem, né? Que eu acho que é o nosso bem maior ali, a gente tá bem consigo mesmo, em todos os sentidos, seja emocionalmente, espiritualmente. E muito obrigado por Bauru? Bauru. É de Bauru, cara, sair de Bauru pra vir pro Catalão City. Muito obrigado
Mesmo, de coração, valeu demais. Otávio, eu que agradeço mais uma vez pela confiança e por estar aqui, de certa forma, inaugurando Não, fiz esse grande... questão, gente. Eu fiz questão de o Matheus aqui ser o primeiro. Eu queria que seja ele. Segurei um tempo esse podcast ainda pra, tipo, não, primeiro tem que ser o Matheus, que eu tenho um carinho enorme por ele. E como ele disse, é meu paciente de muitos anos, é meu amigo de muitos anos, então fiz questão de ele agregar, né, esse vasto conhecimento aí para nos ajudar, né? Eu sou uma pessoa também que já sofro ainda com ansiedade, né? E eu achei esse tema muito importante porque vai me ajudar, como também vai ajudar outras pessoas também. Eu tenho certeza que esse projeto aí, Otávio, vai conseguir trazer conhecimento para muitas pessoas, vai ajudar, sobretudo, muitas pessoas. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui inaugurando esse grande projeto. Tenho certeza que vai ter muito sucesso. Muito obrigado. E nos encontramos no próximo episódio. Até mais, fique com Deus. Deixa a última mensagem, Matheusão. Um forte abraço a todos que acompanharam a gente até aqui. E pode contar com a gente aqui. A gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida que ficar. Mas espero ter ajudado aí as pessoas. Não deixe de curtir. Não deixe de comentar. E compartilhe com a família aí. Até mais, fique com Deus.